Gente, vou começar contando um pouquinho aqui, dando uma introdução para vocês, né, de quem é a Ana. A Ana é minha canga, ou seja, né, traduzindo para quem nunca foi militar, eu e a Ana, nós dividíamos a cama, dividíamos o armário, assim, né? O armário tinha duas O armário e partes. a cama. E a cama, então uma parte do armário era minha, uma parte do armário era da Ana. Eu dormia em cima da beliche e a Ana dormia embaixo. E por coincidência ou não, nós somos natural do mesmo estado, né, Ana? Da mesma É cidade, verdade. né? Então a gente é de Resende, no Rio de Janeiro. E, nossa, as coincidências foram acontecendo desde o começo, né, Canga? Não, e o mais legal também foi quando a gente acabou se conhecendo na concentração nos exames, né? Sim, E aí a gente acabou se dando bem desde lá, quando a gente chegou na escola que viu que a câmera era junto. A gente foi. ficou, nossa, Nossa, foi muito bom mesmo, assim. Fora foi que muito maneiro. outras duas pessoas, né, que eu tinha estudado, que era a Gabi e a Mariane. E eu falei assim, nossa, que bom, né, que eu tenho pessoas conhecidas aqui no alojamento, até porque como eu compartilhei lá na minha história, eu não queria muito ir, não queria muito entrar. Então, chegar lá e ter essa conexão logo no começo foi muito bom. É verdade. Certeza. Mas, Aninha, minha canga, me conte, né? Conta contar um pouquinho da sua história, como foi assim que você entrou, né, na carreira militar, o que te levou a decidir ser militar, como foi? Compartilha com a gente. Tá. Bom, para começo de conversa, né? A carreira militar ela veio assim na minha vida como uma alternativa mais fácil, por assim dizer. O meu Aham. pai era militar, apesar dele nunca ter tido, tipo assim, aquele pai que falava, você vai ser militar também e tal. Mas ele sempre falou muito da carreira, de como era. Então ele via aquilo com muita, sabe, com aquele olhar mágico, né, de Sim. valores e de perspectiva de futuro e tal. E aí o que que aconteceu? Eu comecei a pensar em ser militar no ensino médio, lá pro segundo, terceiro ano do ensino médio. Aham. E aí eu pensei, vou fazer o seguinte, vou começar a estudar, vou fazer a prova e tal, porque quando eu terminei o ensino médio, eu não tinha muita noção do que eu queria fazer de faculdade, né? Eu tinha pensado em engenharia civil, tinha pensado em psicologia, hoje eu vejo que não tem nada a ver comigo. É muito E aí, engraçado, né? Quando a gente para pra cara, olhar. é muito doido porque a gente vê como que a gente não se conhece quando a gente é mais novo, né? E aí é um momento que a gente tem que tomar uma decisão para a vida e a gente realmente não tá pronto para aquilo. E aí passa o tempo a gente vê que a gente não estava pronto. Com certeza. Aí, enfim, eu não sabia o que eu queria fazer, decidi prestar concurso para carreira militar, porque meu pai era militar e aí já vem da família, né? Meu pai era militar, meu pai foi o primeiro militar da família, depois vieram meus primos e tal, então aquela coisa de você estar ambientado ali, né? Aí fui tentar a prova, consegui, passei na EA. Na época eu passei na EAR e na IFON, só que na IFON eu fiquei nos majorados, então não chegou a me chamar, né? Aham. E aí fui pré-A, só que o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, aí que foi quando eu me apaixonei, entendeu? Então, assim, eu entrei sem muita perspectiva, sem muita expectativa. Mas quando eu entrei, eu me apaixonei. Eu achei aquilo um negócio maravilhoso, fiquei encantada. E eu era louca que adorava fazer Ordem Unida, pra tu ter uma noção. Aí você vê o quanto a pessoa tá perdida na vida, né? Quando ela ama fazer Ordem Unida. Ai, meu Deus. Foi assim, só que é aquilo, né, gente? 2 anos de escola é o mundo mágico de Bob, onde tudo funciona, onde tudo é maravilhoso. E aí a gente se forma e eu caí no mundo real. Então, isso que eu ia perguntar, né? Qual foi a sua percepção, assim, que você entrou, né? Tipo, primeiras impressões, e depois quando você saiu da formação em si, né? Então, quando eu entrei na escola, eu achava tudo muito maravilhoso. Gente, olha, eu fico pensando assim, eu acho que era meio doido. Eu achava tudo muito maravilhoso. Eu gostava, tipo assim, eu não gostava do que a gente estudava em si no galpão, porque eu Aham, tinha uma expectativa diferente. Eu imaginava que eu ia estudar, mas que eu não ia ser uma coisa de pura decoreba, entendi. entendeu? Porque eu sempre fui péssima em decoreba e, querendo ou não, o galpão, quando a gente estuda para nossa especialidade, é pura decoreba, né? Sim. Sempre fui péssima em decoreba, por isso que eu não tinha paciência de estudar. A pessoa se forma lá embaixo. Não tinha paciência porque eu nunca gostei de coisa de Não decoreba, né? Sempre fui péssima. é. Oi?
Não é o seu estilo de aprendizado. Não, não é. E aí, assim, tirando essa parte do galpão, eu gostava muito da escola, eu gostava da rotina. Não, mentira, eu não gostava tanto da rotina. Mas, assim, eu gostava do convívio, de tudo que a gente vivenciou ali. Aquela coisa que meu pai sempre falava que no quartel a gente ia criar amizade, que ia ser pro resto da vida. E hoje eu vejo que isso tem parte que é verdade. Porque Aham. a gente sofre muito junto, gente. Não tem jeito, você acaba virando irmão. Não Com certeza. adianta, vira irmão, porque é muita coisa que a gente Irmão passa de junto, a farda, gente que a gente sofre. costuma dizer, né? Aham. A gente sofre muito junto, é muita. Então, assim, a gente acaba criando essa afinidade, né? Aham. Então, assim, essa parte do convívio, das pessoas, de como tudo funcionava, eu achava maravilhoso. Uhum. As minhas primeiras decepções vieram na questão do galpão, né? Do tipo de ensino, por assim dizer, que não era muito a minha praia. E aí eu já comecei a ver um pouco de que eu não me adaptava muito à questão de hierarquia. Porque Entendi. na minha cabeça, o que acontece? Eu concordo com hierarquia. Eu Aham. acho que deve existir hierarquia para as coisas funcionarem. Aham. Mas o problema é que, na realidade, o que acontece? As pessoas que têm certa antiguidade, elas usam disso para fazer coisas que não deveriam. E Entendi. na escola, eu já comecei a ver um pouco disso, e isso não caía muito bem. Aí tu sabe, né? Começaram a me chamar de ponderana. Então, assim, começou Verano é aí o ótimo. negócio. O pessoal me chamava de ponderana, né? Então, assim, foi aí que eu comecei a ver que não era muito a minha praia. E quando você saiu Ai, da que terrível. foi assim, assim, sair da bolha, né? Então, quando eu saí da escola, eu vim para Manaus, né? Uhum. E na época eu fui servir no DSM, que era o antigo DSM, que é o Destacamento de Suprimento e Manutenção. Aham. Então, assim, eu cheguei com aquele ritmo de escola, né? Cheguei gasosa, cheguei, uau, vamos mudar o mundo, né? Sim. A gente chega daquele jeito. E aí eu cheguei assumindo uma sessão que tinha uma pessoa antes de mim, e aí eu cheguei assumindo essa sessão. Eu não tinha muito soldado para trabalhar comigo, não tinha ninguém, eu era praticamente sozinha. Então, quando eu cheguei, eu já vi que, tipo assim, não era aquilo que eu esperava em questão de, de suporte, Aham. sabe? Porque eu trabalhava sozinha na sessão, eu Sim. carregava caixa, eu fazia tudo, tudo. Eu trabalhava na expedição. Então, assim, eu pegava o material no armazém, eu embalava o material, eu Uhum. preparava a caixa, eu preparava a documentação, eu fazia tudo sozinha, tudo. E aí, como eu cheguei naquela coisa de vamos mudar o mundo, né? Eu trabalhava igual uma doida. Menina, eu perdi muita saúde nesse tempo, você não tem noção. E aí, aí eu trabalhava que nem uma doida. Tinha dia que eu saía 8 horas do trabalho porque tinha coisa pra fazer e na minha cabeça não podia deixar pra depois, Sim. né? Então, assim, o primeiro choque foi esse da questão de suporte, porque eu achei que eu ia ter um pouco mais de suporte, que eu ia ter gente trabalhando comigo, Aham. né? E Entendi. não foi muito assim. A segunda decepção foi. Eu tava em serviço, foi. Sei lá que ano que foi isso. Eu tava em serviço e aqui o nosso serviço a gente tinha que levar material pro aeroporto, pro. Meu Deus, qual é o nome? Pro Eduardo Gomes. A gente tem o aeroporto aqui da base, né? Que é dos nossos aviões, só que o que acontece? Tinha aquele acordo, eu não sei se quando você trabalhou em Boa Vista era assim. A gente tinha aquele acordo com as companhias aéreas que a gente mandava material através das companhias aéreas. Ah, E entendi. aí, entendeu? E aí a gente usava a Latam Cargo na época. Se eu não Sim. me engano, era a Latam. E aí, todo o nosso material, até 25 quilos, o volume, a gente mandava pela Latam. Então, Sim. era uma coisa rotineira, de todo dia o militar que estava de serviço tinha que ir lá levar material, né? E aí, numa dessas que eu estava de serviço, eu tive o desprazer de bater a viatura. Nossa! Mas você tava dirigindo então, né? Eu estava dirigindo, Ai, meu Deus. aí você já imagina, né? Não, até aí tudo bem, tá. Aí eu bati a viatura. Gente, eu achava dentro do meu coração que a Força Aérea Brasileira ia me dar suporte, pô. Eu Aham. tava de serviço numa viatura oficial, indo Sim. levar material da FAB. Eu não tava lá porque eu queria, né? Aí, enfim, bati a viatura e aí o cara que eu bati a viatura me processou, para É. começo de conversa, o cara me processou
porque ele queria. Essa é uma outra história. Enfim, ele estava fazendo um orçamento absurdo de R$ 8.000, sendo que o carro dele amassou um negocinho desse tamanho aqui atrás. Foi uma coisa de besta. Aham. E aí, eu tive muito problema com esse cara, porque a FAB não. Assim, a visão da FAB foi a seguinte: eu fui no jurídico, né? E aí, para a FAB, foi aberto a FATD, né? Para ver se eu tinha sido culpada ou não. Sim. E aí, se eu tivesse sido culpada pelo acidente, teria vindo a questão da transgressão disciplinar, né? Como eu não tive culpa do acidente, o que o jurídico me falou foi o seguinte: olha só, você vai fazer o seguinte, você vai pagar o conserto do carro que você bateu, você vai pagar o conserto da viatura, e é isso, você vai resolver o seu problema. Eu falei assim, mas gente, mas como assim, né? Porque pra mim, o que que eu achava? Que a FAB deveria me dar esse suporte, a FAB que deveria, tipo assim, não era eu lá, eu não era pessoa física, eu era pessoa jurídica naquele dia, Entendi. entendeu? E aí o jurídico da FAB me disse que se eu não resolvesse tudo por minha conta, eu ia virar um problema para a administração e a partir do momento que chegasse meu engajamento eu ia tomar um pé na bunda. Entendi. Essa foi a conversa. Então, assim, desde o primeiro instante que eu cheguei, as coisas já começaram a, sabe? Eu já comecei a. A situação ali no começo, né? Um choque, assim. Foi um choque muito desde o começo, sabe? Entendi. Pela falta de suporte, pela falta de apoio, pela falta de amparo. Em 2016, eu tive depressão por causa de um problema no trabalho. Eu fui em missão para Santa Maria. Santa Maria não, que é Santa Maria, Lagoa Santa, Minas Gerais. Fui para Lagoa Santa e aí eu tinha que trazer um material junto comigo, né? Fui para ligação. Sim. E aí, o que que aconteceu? Era eu sozinha lá, aí tinha um oficial da manutenção que ele tinha ligação direto comigo, ele tinha contato direto comigo, Aham. e aí ele que era responsável por me falar o que que eu tinha que fazer. Entendi. O que que aconteceu? Para resumir a história toda. Ele tinha um material lá que era de extrema urgência, que tinha um avião aqui parado só por causa desse material. Esse oficial não me avisou desse material. Ele me deu uma lista enorme de materiais e ele esqueceu de me falar desse único que era o Bambambam. Bam, Bam. O que que aconteceu? Quando eu voltei, eu trouxe toda a lista que ele me passou. Mas o Bambambam que ele não me falou, eu não trouxe. Pronto. Aí, na época, o major, que era o DT daqui, o diretor técnico, né? Ele me chamou na sala dele com o meu chefe, para o meu chefe ser testemunha, né? E ele me esculachou, só não me chamou de santo porque eu não era. Me chamou de incompetente, me chamou que falou que eu não tinha profissionalismo, que eu tinha sido burra e que o avião estava indo no solo por minha causa e por isso, por aquilo, ele ficou falando um monte. Só que o que que acontece? Como eu te falei, eu nunca me encaixei muito bem. Então, assim, eu não consegui ouvir tudo aquilo, sendo que eu não estava errada. Sim. E aí eu virei para ele na época e falei assim, Major, o senhor está errado. O tenente fulano de tal não me informou nada disso. Ele me falou isso, expliquei toda a minha versão da história. Sim. Mas você sabe como é que é, né, Canga? O oficial nunca tá errado. O oficial sempre tem razão. Resumo da história, o que que aconteceu? Ele provavelmente chamou muita atenção do meu chefe. Meu chefe começou a me perseguir. Fazer um inferno na minha vida. Meu chefe me ligava no telefone da minha sessão e gritava comigo. E fazia um caos, assim. Ele já teve a última vez que foi o estopim, que foi quando eu não aguentei mais, ele entrou na minha sessão, ele fez uma pergunta pra mim. E aí, quando eu fui responder, ele virou e falou assim: você cala a sua boca. Nossa. Ele gritou comigo na minha sessão, me mandando calar a boca. O Nossa. que que aconteceu? Eu desenvolvi uma depressão. Então, 2016 e 2017 foi 2 anos que eu não vivi, assim, sabe? Se você virar e falar assim, nossa, Ana, o que que você fez em 2016? Eu falei assim, eu não sei. Em 2016 eu fui pra missão e eu tive depressão. Eu não sei te dizer. E aí, o que que aconteceu? Toda essa história para chegar na próxima decepção, né? Porque a minha decepção, além de ter sido com as pessoas, mas pessoas são falhas. A gente não pode ficar se baseando nisso, Não né? tem como, até porque agora muita gente passa por isso também, então não é porque é militar. Exatamente. Então, assim, o meu maior problema não foi com as pessoas, porque eu sei que pessoas, a gente não pode confiar em pessoas.
né? Apesar de ter sido super antiprofissional e super errado, esse Acontece, não foi o meu maior problema. sim, com Só que certeza. aí o que que aconteceu? Eu fui procurar o hospital, Hum, obviamente, né? E no hospital eu não tive apoio nenhum. Nenhum, Entendi. nenhum, nenhum. O psiquiatra mal olhou na minha cara, não quis me ouvir, não fez muita coisa e me deu um monte de remédio, me mandou para psicóloga. Aí eu Uhum, comecei o contato com a psicóloga, né? uhum, E a psicóloga me disse que o que eu estava passando não era nada e uhum, que aquilo ali não era nada demais. sim. E em resumo da história, o que ela me falou o seu problema não é nada, você não é BCT. Ela falou que os maiores problemas que ela tinha lá era com BCT, porque BCT lidava com vida de outras pessoas, então o meu problema era insignificante. Para quem não sabe, gente, BCT é controlador de Ah, tráfego aéreo. controle de tráfego aéreo, exatamente. E aí, em resumo, assim, foi isso que ela fez. Aí o que que aconteceu? Ela simplesmente parou de me atender. Foi um conjunto de situações foram se somando. Foi uma coisa que foi desencadeando na outra, Sim. né? Foram várias coisas. E aí, ixi, minha filha, olha, tá bom. Essas foram algumas coisas, assim. Mas eu acho que foram as mais graves, sabe? Era onde eu esperava um apoio diferente. Eu esperava uma atitude diferente. Você Eu esperava esperava que a um gente. amparo, né? Até Porque, tipo assim. com o Neves, ele comentou nessa questão de se sentir desamparado, né? Exato, exatamente. Porque eu acho que se eu trabalhasse em alguma outra empresa, não é porque é Força Aérea, gente, é qualquer empresa que for. Você espera que a empresa te apoie. Você tá ali dando a sua vida, você E tá dando o seu melhor para 8 horas funcionar para o do seu seu dia, trabalho. né? 40 horas semanais. Exatamente. E aí, no momento em que eu mais precisei, nos dois momentos da minha carreira em que eu mais precisei, a Fábio simplesmente virou as costas para mim. Foi isso Entendi. que aconteceu. Entendeu? E aí foi desencadeando tudo aquilo, né? E aí, depois desses dois tapas, assim, eu comecei a pensar, poxa, mas, cara, será que é isso mesmo? Será que realmente vale a pena? Uhum. Sabe? A gente ouve que a gente é só um número, né? Na Fábio, a gente é só um saram. E isso, assim, eu senti da pior maneira possível que eu era só um saram, Uhum. sabe? E que se eu saísse, não, não, parece que ninguém ia se importar. Entendi. Porque por tudo que eu passei, por tudo que eu estava pensando, a força não se importava, não ligava, porque não era importante. E no Então, sabe? caso, você tinha alguma expectativa quando você entrou na carreira militar? Quando você se Nossa, formou? tinha muita. Tinha muita gente, porque quando eu entrei, eu me apaixonei, né, pela Ah, carreira. Nossa, gente, às vezes eu fico pensando assim, como que a gente muda, né? sim. E eu era apaixonada pela carreira, então assim, meu plano na minha cabeça, Aham. eu ia me formar na escola, eu ia começar minha faculdade, ia terminar minha faculdade, que eu ainda não sabia do que na época, Aham. e depois eu ia prestar Cefoi, e Uhum. até X anos eu já ia ter passado no Cefoi, com Y anos eu já ia estar formada no Cefoi. Legal. E assim, eu já tinha toda uma coisa na minha cabeça de uma Um carreira que eu plano, ia né? seguir. Sim, eu tinha todo esse plano, eu tinha essa expectativa, eu tinha essa vontade, sabe? CFOI, gente, para quem não Mas, sabe, é uma prova, né, que aí sai. eu tô, gente, desculpa. É porque tem gente que não é militar, então não tem. Desculpa, O CFO é uma prova que a gente faz de sargento para virar oficial, né? E aí a gente pode chegar até coronel, né? Até Isso. coronel? Nossa Até especialidade, coronel. mas eu não sei se todas eram dessa Não, forma. só as básicas, os É só as básicos. básicas, isso. Isso. Quem é serviço só pode fazer aquela que vai até capitão, eu acho. Isso, até capitão. Eu nem sei direito, não lembro, confesso. E Não Ana, é capitão. o seu processo de decisão, você acredita que tenha sido quando, como, assim, você foi desenvolvendo, foram acontecendo essas situações, foram se somando. Óbvio que com certeza elas fizeram parte, né, do seu Sim. processo, mas como que você considera que foi o seu processo decisório? Então, o meu processo decisório foi assim. Primeiro veio a decepção, né? Aham, Por tudo que eu esperava e por tudo que não foi.
E aí depois o que que aconteceu? Junto também aquilo que eu te falei lá da escola, que o pessoal me chamava de ponderana, Sim. eu sempre tive muito problema com questão de hierarquia. Mas o meu problema com questão de hierarquia foi assim, aquilo que eu te falei, né? Tem pessoas que usam de hierarquia para fazer coisas que elas não deveriam. Aham. Então eu tive muito problema, eu já tive problema com um coronel que era meu comandante. Aham. Eu já tive problema com um monte de coisa. Então assim, aí eu comecei a ver, poxa, era o meu sonho, Sim. era. É uma coisa que eu amo? Sim, é uma coisa que eu amo. Eu saí, pra mim foi uma coisa muito difícil porque eu amava o que eu fazia. Eu Entendi. amava o meu trabalho, Entendi. entendeu? Então não foi uma decisão fácil. Eu vou te falar, não foi nem um pouco fácil. Só que eu comecei a pensar, poxa, eu tive um acidente de viatura e a resposta que a instituição me deu foi: se vira, senão eu vou te dar um pé na bunda. Aham. Depois eu tive um problema de saúde, eu enfrentei uma depressão por 2 anos e a resposta da instituição foi: o seu problema não é importante porque você não é controladora de tráfego aéreo. Entendi. E aí as coisas foram acontecendo, as coisas foram se acumulando. E aí o que que aconteceu? Depois disso tudo, dessa depressão, eu já quase entrei em depressão de novo, depois foi agora em 2019, antes da pandemia. Aham. E aí eu via que as coisas não estavam. Assim, além de tudo isso, o jeito das coisas funcionarem, ao meu ver, não Uhum. era um jeito certo de se funcionar. Entendi. Por que que eu digo isso? A gente é funcionário público, Uhum. eu não trabalho para a Força Aérea, a gente trabalha para o povo, né? Sim. Funcionário público é assim. Sim. Então, eu sempre dei o meu melhor no meu trabalho. E Uhum. aí eu via pessoas do meu lado que não faziam nem metade do que deveria ser feito e ganhava a mesma coisa que eu. E Uhum. aí eu comecei a me incomodar com tudo que ronda o sistema, Entendi. sabe? Com pessoas que só estão ali para ter o seu salário, para fazer o mínimo possível e é só isso. E aí essa falta de comprometimento, de falta de responsabilidade começou a me incomodar. A Aham. falta de ingerência, Uhum. porque por vezes eu tive chefes que não sabiam nada da minha função. Entendi. Sabe como é que é, né? O pessoal fora de função. Eu já Entendi. tive chefe que era mecânico. O Sim. cara que é mecânico de aeronave, a gente, para quem tá vendo aí não sabe, a gente trabalhava na área de suprimento aeronáutico, então é uma questão de logística de material aeronáutico, né? Aqui fora é a logística. Sim. E aí eu tinha chefes que eram mecânicos de aeronave, que eles não sabiam nada do processo, eles não entendiam Sim. como que funcionava e nem se esforçavam em querer entender, Entendi. sabe? Aí o trabalho ficava difícil porque eu orientava, eu dava ideia e ninguém nunca ouvia porque eu era terceiro sargento, eu era muito moderna, né? E aí eu via aqueles mesmos problemas se repetindo, coisas que eu já tinha falado que ia acontecer e ninguém dava a mínima. Coisas Sim. que eu falava, poxa, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vai ser melhor. Não, 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 é melhor deixar assim, Sim. sabe? Então, assim, foi uma soma de pequenas coisinhas que foram me incomodando, foi me incomodando, me incomodando. Aquilo foi me adoecendo. E aí Uhum. chegou num momento que eu pensei, cara, eu amo o que eu faço, mas não tá dando mais. Eu Uhum. amo o que eu faço, mas eu não amo mais o ambiente, entendeu? Entendi. O ambiente começou a me fazer mal, o ambiente começou a me adoecer, começou a tirar a alegria que eu tinha de ir pro trabalho. Então, Uhum. assim, é uma coisa que eu adorava ir trabalhar. Chega num momento que você acorda, você pensa, ai meu Deus, que saco, eu tenho que ir pra esse lugar de novo, Eu até sabe? falei que Então, esse é um dos sinais, né? De que você tem que. É um sinal de atenção. Não é para deixar passar. exatamente. E aí foi tudo isso que foi acontecendo. Eu comecei a pensar em sair lá no primeiro engajamento de 5 anos, Sim. né? 2008, 2019. 19? 2019. É, Que a gente tá em 22, ano passado foi o de 7. Foi 2019. 19. Isso. E aí em 2019 foi quando eu tive a segunda onda e quase fui pra depressão de novo, né? E aí eu pensei, foi 2019, eu pensei, cara, o que que eu tô fazendo da minha vida, né? Porque eu amo o que eu faço, mas até que ponto isso vai valer? Sim. Vale a É pena só eu sair? minha vida e o que eu faço. Minha Exatamente. saúde Aí eu mental, fiquei, né?
Isso. E aí eu fiquei, poxa, será que realmente vale a pena eu acordar todos os dias cedo para ir para um lugar que eu não gosto do ambiente, que o Sim. ambiente me faz mal, de uma instituição que quando eu mais precisei ela não me apoiou, e Aham. ainda que a qualquer que se bobear ela vai me dar um pé na bunda a qualquer minuto, porque eu já não estava esperando mais nada, Entendi. sabe? E aí Você foi perdendo foi, a expectativa, né? As expectativas que você tinha, foi. você foi perdendo elas ao longo do caminho. Eu fui perdendo as expectativas, eu fui perdendo a alegria, eu fui perdendo tudo. Então, assim, aquilo que eu sonhava em ser oficial, eu já não queria mais. Eu pensava, Deus que me livre. Eu tô aqui desse jeito, ainda vou passar 2 anos estudando para Uhum, virar oficial, para ter essa vida que eles têm. uhum. Porque outra coisa que eu via, os oficiais da minha área, eles não são respeitados, eles não são aviadores, né? Eles não são pilotos de avião. Então, assim, eles são os técnicos, eles que sabem Uhum, sobre a nossa área, mas eles não são respeitados. Aí eu entendi. pensava, gente, eu vou perder meu tempo, mais 2 anos estudando para depois ser tratado desse jeito? Não Uhum, vou. Aí eu fui perdendo as expectativas, fui perdendo saúde, fui uhum. perdendo a vontade de ir trabalhar. Aquilo que eu tinha, que eu trabalhava com alegria, que eu fazia as coisas, eu já fui perdendo, eu já não aguentava mais ir pra lá. Já comecei, eu olhava para as pessoas e, tipo assim, não aguentava nem olhar mais na cara das pessoas direito, Entendi. sabe? Então, assim, foi me adoecendo muito, essa é a verdade. Foi E refletindo, aí eu pensei, oi? foi refletindo em tudo, né? Foi. E aí eu pensei, não vale mais a pena, porque para eu aposentar ainda faltavam 25 anos, né? Sim. Aí eu pensei, meu Deus, se eu ficar mais 25 anos desse jeito, eu vou ter um troço. Não dá Uhum. certo. E aí eu decidi sair. E no caso, quando você se decidiu, né? Para quem não sabe, gente, a Aninha é casada, o esposo dela é militar, da nossa turma também. E ainda está, O né? projeto 6S faliu. Ainda está. Coitado. E no caso, como foi assim para você? Você conversou com ele? Você teve apoio da família? Você conversou com seus pais? Como foi para você? Então, eu acho engraçado que quando esse negócio de, o seu marido te apoiou, quando eu comecei a contar, assim, para algumas pessoas, porque eu também não contei para muita gente que eu ia sair, quando algumas pessoas que eu realmente considerava e eu falei, a primeira coisa que todo mundo me perguntou foi isso. Nossa, mas e o Ari? E seu Aham. marido? O que ele acha disso? É que ele é Então, super cara, operacional, né? Ele gosta assim, tudo. exato. Pra quem não sabe, meu marido é infantaria. Então, assim, gente, ele deve estar até assistindo, amor, me perdoa. Mas ele vive esse negócio e ele gosta, gente. Entendeu? Existe doido pra tudo nesse mundo. Ele gosta. E aí, o que que aconteceu? A pessoa começa a ficar à vontade, né? Olha só. Mas E é bom aí, assim, bate-papo descontraído. não, aí eu comecei a pensar que antes de eu contar pra ele, ele nem sabe disso. Amor, se você estiver online, você tá descobrindo isso agora. Antes de eu falar pra ele que eu queria sair, eu já tava pensando, ó, há muito tempo. Entendi. Eu fui contar pra ele que eu tava pensando em sair, foi em 2020, na pandemia, entendeu? E eu já tava pensando nisso há muito tempo, que isso tava rondando a minha cabeça, mas como eu sou muito assim, eu não gosto muito de expor as coisas que eu tô pensando na minha cabeça, porque eu sei que a minha cabeça é cheia de neura, Sim, entendeu? entendi. Então, quando eu não estou certa comigo do que eu quero e do que eu estou pensando, eu prefiro ficar só comigo para não ser influenciada ou alguma coisa do tipo, sabe? Enfim, aí 2020 o negócio foi ficando mais sério. Eu falei assim, cara, eu vou sair mesmo. Não, eu vou sair, eu vou sair. E aí eu fui conversar com ele, Aham. né? E aí eu falei com ele, a única coisa, a gente tava sentado aqui perto de casa. Falei, Aham. Samuel, vamos dar uma volta que eu quero conversar. Quero te falar uma coisa. É, a gente sentou numa praça aqui perto de casa. Aí ele, o que que foi, amor? Eu falei assim, então, amor, eu tava pensando uma coisa. Eu acho que eu vou sair da FAB. Aí ele parou, olhou assim pra mim. Aí ele, tá bom, amor. Você já Ó, sabe o que que você quer fazer? Super calmo.
Mas isso é E eu engraçado, né? surtando. Porque a mente da gente, ela projeta todo tipo de situação. Muitas vezes a gente se corrói e quando chega lá, não tem nada a ver com o que a gente imaginou, né? E a situação é até melhor. Cara, essa ansiedade é uma merda. É, a ansiedade faz isso, com certeza. Gente, terrível. E aí ele super calmo, super tranquilo, assim, tipo, o mundo tava desabando na minha cabeça. E ele, tá bom, amor. Você já sabe o que que você vai querer fazer? Só isso. Legal. Eu falei assim, aí, tipo assim, ele sempre me apoiou, desde o Aham. começo. Inclusive, de 2020 até o ano passado, nesses 2 anos aí, eu quis desistir muitas vezes. Muitas vezes eu quis desistir, muitas vezes eu surtei e falei assim, não, não vou sair. Meu Deus, eu não vou conseguir nunca mais emprego na vida, sabe? Aquele desespero. Porque foi o seu primeiro Gente, emprego, a Fábio, né? exato. Gente, esse negócio de você sair do ensino médio e fazer concurso acaba contigo. Te dá a sensação de que você, putz, cara, eu só sei isso aqui, não vou saber. Exato! Menina, exato. Não, e outra. E eu já dava aula de inglês. Peraí, deixa eu só tirar a coberta daqui, porque Tá. eu liguei o ar-condicionado e eu peguei a coberta, porque eu sou muito friorenta. E aí, o que que aconteceu? Isso mesmo eu já dando aula de inglês desde 2016? 2016, antes de eu viajar de missão, eu já comecei a dar aula de inglês. Então, assim, eu já dava aula há, sei lá, 4 anos. 4 anos. E eu assim, não vou conseguir fazer mais nada da vida, sendo que eu já fazia alguma coisa da vida. Faltava enxergar que era alguma coisa, né? Sabe? Menina, a gente dá um surtado, assim, uns negócios É doidos, que, meu Deus. Olha, terrível. E aí ele sempre me apoiou, sempre, sempre, desde o começo. E aí quando eu vacilava, quando eu falava que não, vou desistir, ai não, isso não vai dar certo. Aí ele, amor, calma, fica tranquila. A Uhum. gente já conversou, já tá tudo certo. Você já tem seu planejamento, você já tá fazendo seu planejamento financeiro, você já tá fazendo isso, já tá fazendo aquilo, fica tranquilo, vai dar certo. Aí eu parava assim, é verdade, vai dar certo. Que legal. Aí passavam uns meses, eu dava outro surto de novo. E aí ele vinha, amor, calma, amor, vai dar certo. Já deu certo. Quando foi para você mandar o documento, foi tranquilo assim? Tipo, você mandou e pronto? Ou você também mandou e ainda ficou, ai meu Deus. Menina, eu fiquei assim desesperada até depois de sair. Ah, entendi. Hoje, hoje que eu tô, hoje assim, ó, eu, menina, esse negócio de sair foi um negócio assim. Na minha sessão, tinha um menino que tinha dado baixa antes de mim. Ele Aham. deu baixa, ele é do Chavante, ele deu baixa, eu não sei quando, Quando? foi nos 5 anos do Chavante. Sim. Foi acho que um ano e meio antes dos nossos 7, não me lembro. Eu sei Aham. que ele deu baixa antes de mim, né? E aí eu conversava muito com ele, porque a gente estava na mesma vibe, no mesmo sentimento de não dar, né? E aí eu me perdi no que eu tava falando, da parte de ficar nervosa. Pronto. Isso. E aí, e aí o que que aconteceu? Quando chegou a minha vez, Aham. a ansiedade me deu uma loucura, assim, a ansiedade foi a mil, a mil, a mil. E aí, quando chegou na hora, eu pensei, pô, já tá liberado, tá, mas eu não vou mandar agora. Eu já tinha certeza que eu ia sair. Eu não tinha dúvidas em questão de mudar de ideia mais, Aham. sabe? Só que aquela coisa eu ficava assim, caraca, mas e se, sabe? Ficava aqueles negócios assim de doido, ficava meio desesperada. Mas aí, pra mandar, depois no dia que eu mandei, e olha ele aí, tá vendo aí, casal de propósito? É Aí, ó. o menino que eu te falei que saiu antes de mim. Ah, legal. Oi. Tá live? Tá participando da live. Tá E participando. aí, e aí quando foi pra mandar, tipo assim, no dia mesmo que eu mandei, foi um negócio tão doido que no dia eu já tava enfurecida e eu mandei, porque foi assim, eu avisei meu chefe que eu ia dar baixa. Aham. E aí, na época, eu pedi pro meu chefe não falar com ninguém ainda na minha sessão, porque eu queria meio que preparar o meu psicológico para a reação das pessoas, sabe? Entendi. Porque eu já tava tranquilo, assim, eu já sabia que eu não ia mudar de ideia, eu já sabia que era aquilo que eu queria. Só Aham. que a questão do que os outros iam falar ainda me afetava um pouco. Entendi. Porque quando esse meu colega saiu, eu fiquei e eu vi tudo o que falaram, tudo o que Entendi. aconteceu, assim, sabe? E eu ficava com isso na cabeça, caraca, agora vai ser eu, sabe? Isso, essa besteira da gente ficar se importando com a opinião dos outros, né, gente? Vamos convenhamos. Que negócio idiota. É.
E aí eu falei pro meu chefe, pedi pra ele não comentar com o pessoal ainda, porque queria falar, né, pro pessoal e tal. Só que aí nesse meio tempo, menina, não me escalaram pra uma comissão duradoura, uma Hum, comissão de, sei lá, 3 anos. Eu falei entendi. assim, gente, não, pelo amor de Deus. Aí já mandei logo. No dia que eu mandei, eu tava cheia de raiva porque eu tinha sido escalada pra comissão duradoura de 3 anos. Entendi. Tinha sido escalada para mais um outro negócio lá, sendo que um curso, tinham me Ah, matriculado num curso. O curso ia acabar dia 14 de novembro e a minha baixa era dia 24 de novembro. sim, Fiquei sim. possessa de raiva. Aí eu enviei que eu não queria mais. Aham. Ai, Juntou cara, olha, só tudo. coisa de doido. Meu Deus. Gente, olha, eu queria ser mais normal, juro. E no caso, ô Ana, você chegou a comentar com seus pais, com a sua família? Não. Não, porque meu pai ficou sabendo. Sorte que meu pai não tá assistindo. Meu pai ficou sabendo, minha tia tá assistindo, tia é segredo, tá? Meu pai ficou sabendo que eu dei baixa depois que eu já tinha dado baixa. Porque a gente conhece a família que a gente tem, Claro. né? E eu sei que se eu falasse antes, ele ia fazer um escândalo, ia fazer um inferno na minha vida. Eu conheço meu pai. Só que a Entendi. minha mãe já sabia. A minha mãe sabia, assim, eu nunca falei pra ela. Só que mãe é mãe, né? Mãe Claro. sabe. E Mãe aí tem era aquela filho. coisa, tipo assim, pois é, gente, ser sentido de mãe é um negócio que existe e é É, real. A minha mãe me ligava, ela, e aí, filha, como é que tá o trabalho? Eu falei assim, mãe, tá normal, tá uma merda, como sempre. entendi. Aí ela, não, Carolina, mas pra que você tá fazendo isso, Carolina? Aí eu Entendi. falei assim, ai, mãe, não aguento mais, esse negócio tá muito ruim. Eu ficava reclamando assim, sabe? Aí ela, minha filha, você para com isso aí. Você não tem necessidade disso. Dinheiro não é tudo na vida, não. Você tá aí só reclamando, vive reclamando de tudo. É mais fácil você ter pouco dinheiro e viver feliz, viver em paz. Eu, Sim, não, mãe, é verdade. E aí, tipo assim, as conversas eram assim, sabe? Tipo, tudo entendi. no. Como é que fala, gente? No subentendido No ali. sentido, aham. Tanto que quando eu contei realmente, né, pro meu pai e pra minha mãe, a minha mãe, zero E reação. Ficou zero assim, reação. tranquila. Meu pai Aham. já deu um berro que só Jesus na causa. Já deu um gritozinho básico, assim, comigo, né? Sim. Mas eu acho que a questão do meu pai é mais que o meu pai, ele. A carreira dele foi interrompida porque ele ficou doente e aí ele foi reformado. Ah, Então eu entendi. acho que ele acabava se espelhando em mim, entendeu? Tipo assim, ele meio que ia se realizar Uma em mim, expectativa, com sabe? certeza, com certeza. Isso, tinha certa expectativa. Então, assim, como ele. Eu já sabia a reação que ele ia ter, pra ele eu não falei nada, não. Ah, Mas durante todo esse processo decisório, a única pessoa mesmo que sabia era o meu marido e uhum. duas amigas minhas de infância. Duas não, uma amiga minha de infância, só. Sim. Assim. Aí uma amiga do quartel que também estava dando baixa na época, mas ela era temporária, né? Aham. Então, assim, no máximo, acho que umas 3 pessoas. Se for chutar muito, 5 Uhum. não sai falando assim, não, sabe? Uhum. Eu também não me As senti, pessoas só descobriram quando eu parei de aparecer no quartel. eu também não me senti à vontade de ficar falando. E o meu caso, eu pensei assim, né? Eu tomei minha Uhum. decisão e eu não queria mais pensar nela. Então eu peguei, guardei Aham. a caixinha e eu falei, ninguém mexe, era tipo o meu tesouro, sabe? Exato, é meu. É Não quero meu. que você se meta. Aí quem sabia da minha decisão, né? O meu esposo, obviamente. E eu Uhum. comuniquei também aos meus pais e às minhas irmãs. Mas tanto que com as Uhum. minhas irmãs eu falei, ó, não contem para os meus cunhados. Pra Uhum. eu restringir mesmo, sabe? Sim. E também, Aham. né, no caso do meu esposo, eu falei, ó, não compartilha, né, com ninguém, tudo. Peço isso, por Sim. favor. Porque eu justamente não queria que ninguém mexesse ali naquela caixinha, sabe? E não é nem Sim. assim, porque eu sou a dona da verdade, nem nada. Mas eu acho que quando você toma uma decisão, quanto mais você fica deixando as pessoas ficarem colocando e Pior plantando é. coisas ali, é pior, né? É. Porque assim, quem colhe as consequências somos nós. Sou eu. Não adianta, tipo, Exatamente. ama muito, a minha mãe me ama muito, mas ela não vai estar lá todo dia, né? Ela não vai estar lá passando pelo perrengue, ela não vai estar ouvindo Exato. um superior gritar com você, porque com certeza, se ela estivesse nessas situações, provavelmente Ela ia te mandar sair na hora. ela ia te mandar sair. A minha mãe é uma que, nossa, ela cansa de falar, né? Que ela não serviria para ser militar,
porque ela provavelmente ia, né, se expor completamente a opinião dela. Eu sempre achei que as minhas filhas de farda, mas sempre falo que se não estiver, mete o pé, ela falando aí. Tá Se não vendo? tiver, é isso mesmo. Meu pai acha que é um mar de rosas, a Carol A comentou. Zambuja? A Zambuja, É a Zambuja, né? mas o que falaram por A aqui? tua mãe falando que os pais são sempre últimos a saber. A dualidade, mas que bom que ele esteve do seu lado, prof, te apoiando. Com certeza, gente. Quando a gente tem alguém apoiando, é muito melhor. Mas Sim. não que isso seja necessário, né? Porque como Só que a gente divide o peso, né? exatamente, você divide o peso, é muito melhor. Mas quem tá passando ali todo dia é que É a sabe. gente. Quem tá calçando o sapato é que sabe. Não tem como você querer que outra pessoa decida, né? Eu falo isso É verdade. assim, eu gosto muito. Não terceirize as suas decisões, porque você não pode terceirizar as consequências. E é um fato. Uhum. Se você coloca assim, não, deixa que meu marido decide se eu saio ou não. É, Aí quem tá colhendo as consequências é você ou é ele? Ele tá colhendo pois é. indiretamente. Mas, de certa forma, né, a responsabilidade sempre é nossa. E Pois Ana, é, eu tava até falando com uma colega hoje que eu postei o coisa da live, né? Aí uma colega daqui da base. Aí ela mandou assim, como assim? não E sabia. ela também não sabia que eu tinha saído. Muito. Eu tô fazendo, né, os episódios e fiz com Aham. fiz com o Neves, né, que é da nossa turma, Sim, fiz com eu vi. pessoas que têm amigos em comum. E aí o pessoal diz assim: "Nossa, eu não sabia que tinha saído". Nossa, eu não Exatamente. sabia. E aí eu tava falando com ela, que tipo, eu tava contando um pouco da minha história, do que tinha Sim, acontecido assim, bem por alto, aí eu falei assim, mas é aquilo, né? Cada um sente de um jeito, cada um encara de um jeito. Então aquilo que aconteceu pra mim me doeu, mas se acontecesse com outra pessoa, poderia não doer aquela pessoa. com certeza. E faz parte disso que você falou, da gente terceirizar as nossas decisões, porque aconteceu comigo e eu sei como eu me senti, né? Então não tem como você deixar para outra pessoa decidir sobre a sua vida. Fui eu que senti, foi em mim que doeu, eu sei o que eu passei. Mesmo que as pessoas que estão ao seu redor te acompanhem, só a gente mesmo sabe como que fica aqui dentro, né? Claro, e assim, envolve muito a questão do perfil também, né? Do perfil. Muito, muito. Sim, eu sou estável. Então, eu não gosto de pessoas gritando comigo, tipo, me acelerando e vai, faz e não sei o quê. Já o Uhum, dominante, para ele, já aquilo, você tá me desafiando, você tá gritando comigo, então peraí. E aquilo instiga, entende? aham. Então, cada um, além da própria pessoa em si, questão de personalidade, também tem o perfil, né? E não adianta Uhum. que traz. Você interpreta de uma forma, eu interpreto de outra, e É é verdade. outra coisa, né? E para cada um encara as coisas de uma forma, né? Até porque um belo exemplo, né? Às vezes, não estou dizendo que foi isso, mas às vezes, para aquele major que gritou com você, para ele estava só expressando, sabe? É, Tipo, na cabeça dele, ele não estava ele te tava sendo normal. ofendendo, te diminuindo, né? Sabe? Então, assim, Uhum. é muito delicado, né? Você lidar com pessoas, comportamento humano, você entender, você saber falar, se comunicar, é muito delicado. E claro É que verdade. a gente precisa respeitar, né? A gente precisa respeitar a forma como as É, pessoas porque não é têm aquilo porque ali, eu sou assim que nenhuma outra pessoa vai se doer, né? Vai ferir outra pessoa. com certeza. E Ana, você sente que o que mais te incomodava, então, né, que você falou na questão da carreira, era esse desamparo. É a questão do desamparo, a questão da ingerência. Eu via muita ingerência, muita falta de profissionalismo, porque o nosso trabalho, ele, gente, é sempre o mesmo, Uhum. né? Eu já trabalhei em vários setores do suprimento, então, assim, os procedimentos são os mesmos. Então, se eu sei que o meu trabalho é esse, e eu sei onde que sempre vai dar o problema, por que que eu não resolvo isso antes, Antecipação. sabe? Eu não tinha planejamento, eu não tinha. Nossa, foi muita coisa assim, sabe? Foi a questão psicológica, a questão do desamparo, a questão da falta de respeito com os superiores, naquela questão de perder a vontade de ser oficial, Crescer na né? E isso foram. Cara, foi tudo isso daí. carreira.
Eu não sei nem te apontar, tipo assim, mas qual foi o fator decisivo? Ah, não Eu tem. acho que não tem. Pra mim foi uma soma de muitas coisas que eu cheguei num ponto que pra mim não dá mais. Sim, tanto, Entendeu? sim, pelo menos comigo, quando eu Hum, saí, eu recebi muitas mensagens, muitas, assim, muitas mesmo. E uhum. muitas pessoas queriam saber, assim, a gota d'água, né? Que eu gosto de falar toda live, toda Sim. nova. E as pessoas querem, ai, mas o que que foi? Aquele. Porque é. Gente, é a percepção, né? É a vivência, são as suas experiências, e além das suas experiências, é a sua percepção em relação àquela experiência. Porque talvez se É. meu marido tivesse passado pela mesma experiência, a percepção dele tivesse Ia ser diferente. diferente, né? Então, com certeza são somas de fatores, né? Que a gente leva em Uhum. consideração num processo de É. decisão tão delicado, com certeza. E É, Ana, porque é uma coisa que muda a vida inteira da gente, né? e Ana, Porque quando eu entrei, eu tinha uma vida inteira planejada na minha cabeça. E você comentou, né, no começo ali, não sei se outras pessoas entraram, outras pessoas depois. É, como foi para você depois que você saiu da FAB, que você deu baixa? Você deu baixa, né, na mesma época que eu, novembro do ano Sim. passado. Então, como foi assim para você o sentimento, primeiramente, né, quando você saiu, no dia seguinte aquele sentimento quando você acorda, quando você acordou? E também a sua visão, assim, das coisas aqui fora da caserna. Então, quando eu dei baixa, o primeiro dia eu achei que ia ser um dia muito feliz, assim, né? Mas quando eu fui dar baixa, isso também é uma outra história. Vamos lá, senta que lá vem a história. Posso falar, né? Claro, Quando eu. Lembra, eu te falei que quando eu tomei a decisão, eu tinha falado só com o meu chefe, né? E tinha pedido pra ele não falar com o pessoal da minha sessão, né? Ah, lembrei de outro detalhe: falta de pessoal. Na minha sessão, desde que eu cheguei em 2014, a gente tinha um déficit. E esse déficit só foi aumentando. Para você ter uma noção, a minha escala, nós éramos 9 numa escala de 24 horas. Era escala técnica. Então eu tirava quase um serviço por semana, né? E aí o que que aconteceu? Quando eu fui da baixa, eu tinha falado com o meu chefe, pedi para ele não comentar com ninguém ainda, mas acabou que a história vazou e acabou que o pessoal da minha sessão ficou sabendo que eu ia dar baixa pelo meu comandante. entendi. Porque o coronel, que era o meu comandante, ele chegou na minha sessão um dia, aí ele virou pra mim e falou assim: Ana, é sério mesmo isso que você vai embora? Como assim? Aí eu parei, eu olhei assim pra cara dele, tipo, Obrigada. cara, era segredo, sabe? Tipo, aí eu travei, eu travei. Aí eu olhei assim pra cara dele, tipo, sim, senhor, coronel. E Entendi. fiquei assim, né? Tipo. E aí o que que aconteceu? Como eu não tinha falado com o pessoal da minha sessão que ia dar baixa e vazou porque tinha um bendito fofoqueiro lá que falou pra todo mundo, Sim. todas as pessoas que trabalhavam comigo meio que se voltaram contra mim. Então, o Uhum. meu último mês, os meus últimos dias foram muito difíceis. Uhum. O meu encarregado, ele me chamou de vir na sala dele, falou que bela companheira de trabalho eu era, porque eu não tinha falado pra ninguém da minha decisão, Entendi. que eu não deveria ter feito aquilo, que aquilo era quebra de hierarquia, que eu tinha que ter falado com ele. Uhum. E daí, e começou assim, aquela coisa toda, sabe? Eu chegava num lugar, as pessoas estavam conversando, quando eu chegava, todo mundo ficava quieto, ninguém falava mais nada. E aí, toda aquela situação foi ficando assim insustentável, até para eu ficar lá nos últimos dias, entendeu? Então, quando eu saí, no primeiro dia que eu acordei com uma sensação de alívio. Só que eu Entendi. fiquei com aquilo ainda um tempo pensando, caraca, eu devo ser uma pessoa muito ruim mesmo. Cara, eu Entendi. devo ser uma profissional muito ruim, porque, Nada meu Deus, é tava, impossível, né? Entendi. sabe? Então, assim, demorou um tempo para eu desplugar disso e Entendi. entender que o problema não era eu, Aham. sabe? Que bom que, é que uma O amiga minha Gabriel falou, Gabriel perdeu a perguntado. Ana revoltada. Eu até parei de falar porque ele entrou na hora que eu ia falar dele, então até desviei o assunto. E aí o que que aconteceu?
eu acordei, assim, depois com aquela sensação de alívio, mas ainda com um pouco desse resquício de maldade, sabe? E aí, depois que tudo passou, que eu pensei, gente, não faz sentido. Foram 7 anos da minha vida, eu sempre trabalhei muito, eu sempre me dediquei muito, então assim, eu não vou deixar que essas coisas tirem de mim quem eu sou, quem eu sei que eu sou, entendeu? Entendi. E aí, depois que tudo passou, foi um negócio maravilhoso, gente. Agora eu vivo em paz. O pessoal do trabalho sempre me via estressada. Pode perguntar para qualquer um que trabalhava comigo, eu estava sempre estressada. E hoje eu vejo que isso tudo passou, sabe? Eu sou outra pessoa, sou uma pessoa mais tranquila, porque todas aquelas coisas que me atormentavam não me atormentam mais. Sim. Então hoje a vida, assim, gente, é outra vida. Você tá muito mais leve. Hoje sim, muito mais, graças a Deus. O Muito mais sentimento leve. de arrependimento, então, Não, eu até brinco que a única coisa que eu sinto falta é do dinheiro, porque do dinheiro a gente sente falta. Mas fora isso, não. tá tranquila. Sim, graças a Deus. E Ana, você passou a conhecer mais os talentos aqui fora? Passou a se entender mais? Então, menina, isso é até uma coisa engraçada quando você fala de talento. Ó, gente, eu tô falando demais, né? Misericórdia, Senhor. Vamos lá. Fica tranquila. Eu tava conversando com uma colega minha hoje, e aí, esse negócio de eu postar a coisa da live, né? Ela falou assim: Nossa, eu só não saio porque eu acho que eu não tenho nenhum talento. Olha só. Aí eu virei pra ela e falei assim: Gente, todo mundo tem talento. Às vezes a gente só não sabe qual é o nosso talento, né? Certeza. Com certeza. E aí, nessa questão de talento, assim, dentro da FAB, uma coisa que eu fazia, que eu amava, que eu acho que eu acabei descobrindo um talento, foi a questão da locução do cerimonial, né? Eu comecei a fazer a locução na escola, não sei se tu lembra. Eu lembro. E aí, quando eu vim pra Manaus, continuei fazendo locução aqui. E era um trabalho assim, cara, era um negócio de louco, porque só tinha eu. Tinha formatura direta. Eu era muito sugado, mas eu amava, gente. Pensa numa coisa que eu amava. E eu acabei descobrindo esse talento dentro da força, sabe? Da questão do cerimonial. Inclusive, até tentei ir pro cerimonial para ver se aliviava, né? Mas não rolou por causa do déficit de pessoal da minha sessão. Não consegui sair. Mas foi um talento que eu descobri dentro da força. E fora da força, eu acabei me descobrindo professora. Foi uma coisa, assim, que foi... Cara, para mim, não tem outra explicação senão Deus. Sabe? Colocou, assim, a questão da profissão na minha vida de uma maneira muito linda, assim. Legal. Foi 2016 também, tinha um encarregado meu na época, ele tinha cursinho preparatório para o concurso da IA, para o concurso que a gente fez. Sim. E aí ele chegou na sessão falando assim, gente, vocês não conhecem nenhum professor de inglês, não? Eu tô precisando de um professor de inglês, né? E aí eu virei para ele e falei assim, se o senhor quiser, eu dou aula pro senhor. Olha. Porque eu comecei a estudar inglês, eu era criança, eu comecei com 7 anos, e eu sempre fui apaixonada por inglês, a louca do inglês, né? E aí ele falou assim, mas você sabe? Eu falei, você sei, Sub, pode confiar, pô, agora tem a prova. E foi naquela assim, ele não acreditando em mim, e eu jogando verde, porque eu nunca tinha dado aulas de inglês na vida. Aí passou um tempo, ele não falou nada. Aí daqui a pouco vem ele de novo. Pessoal, tô precisando de professor de inglês, vocês não conhecem. Eu falei, caramba, Sub, eu já falei pro senhor, pô, eu dou aula lá. Tá botando fé em mim. Não botou fé em mim. Aí, menina, a terceira vez, foram 3 vezes. Isso aí é Jesus vendo se você é persistente. Olha. Tá vendo? Ó, aprenda. Passando no teste. Exatamente. Aí chegou na terceira vez ele lá. Aí eu, Sub, eu já não falei pro senhor que eu dou aula lá? Aí ele, então faz o seguinte então, vai lá resolver a prova. Oh. O pessoal tinha feito o concurso. Sim. E eu fui para uma aula experimental para ver se o pessoal gostava. Eu fui resolver a prova, né? Aí eu pensei, vixe, vai ser tranquilo, só resolver a prova, né? Sim. Peguei a prova que tinha sido aplicada, fui lá resolver a prova. Aí resolvi a primeira questão, resolvi a segunda, a terceira. Quando chegou numa questão X lá, era uma questão de... Como é o nome, Jesus? De oração condicional.
E aí, aí eu peguei, cheguei na questão e falei assim, gente, essa daqui é uma questão simples de terceiro condicional. Se é terceiro condicional, esse verbo aqui vem no passado perfeito, esse daqui vem no would have e tal. Pronto, resolvi. 2 minutos. Aí os alunos, professora, o que é isso? Eu falei assim, como assim, gente? Isso aqui é segundo condicional, o terceiro condicional. Não, professora, a gente não viu isso daí, não. Aí eu, mas como assim você não viu isso? Aí eu comecei a explicar aquele assunto daquela questão. Entendi. Quando eu comecei a explicar o assunto da questão, eles não tinham visto também o base da questão, que era o tempo verbal. Entendi. Aí eles, não, professora, mas a gente também não viu isso. O que aconteceu? Os alunos adoraram minha aula. Olha, que legal. Comecei a dar aula. E aí, menina, comecei a dar aula, como o pessoal fala aqui, na tora, né? Comecei a dar aula assim, do nada. E foi um negócio tão maravilhoso. E assim, tem coisas que às vezes eu tinha que dar aula de certo conteúdo, e aí eu pensava, meu Deus, como é que eu vou ensinar isso daqui? Eu não tenho a menor ideia de como ensinar isso. Aí ficava pensando assim, aí daqui a pouco vinha um negócio na cabeça, sabe? Deus me dava a explicação na minha cabeça. Gente, foi um negócio maravilhoso. Olha, quem não tem fé, o problema é de vocês, porque eu tenho muita. E foi um negócio maravilhoso. Canga, tu não tem noção. Foi um negócio assim, foi lindo, lindo, lindo. E aí comecei a dar aula em 2016. Em 2017 eu comecei a minha faculdade de língua inglesa, de licenciatura. Porque eu queria ser professora de matemática, né? Escuta essa. Olha só. Cheguei aqui, comecei a fazer matemática na UFAM, que na época eu tinha passado no Enem. Aí comecei a fazer matemática na Federal, mas esquema de quartel trabalhando igual um doido, eu não consegui conciliar, né? Aí em 2017 eu comecei a licenciatura e foi daí que hoje eu tiro o meu sustento, por assim dizer, entendeu? Porque, cara, é uma coisa que eu não sei te explicar com palavras o tanto que eu amo estar em sala de aula. É um negócio maravilhoso, assim. Eu amo, amo, amo. Top, Ana. Então você já foi identificando e também assim, você ousou, né? É aquilo que. Sim, e foi muito doido. Eu fico pensando, gente, o que eu tinha na cabeça? Sim, porque às vezes a gente quer se descobrir, só que a gente quer que caia do céu, né? É, Às vezes a gente quer, não, eu preciso. Você precisa ousar, você precisa experimentar, né? é verdade, é verdade. Sei lá, tocar um violão. Ah, eu vou experimentar fazer que nem você, né? Tipo, nunca tinha dado aula. Mas deixa eu ver como é que é esse negócio aí de dar aula, É, né? Você poderia ter ficado de braços cruzados, escutado ele falar e pensado, ah, eu nunca dei aula. Só que não, você falou, deixa eu me arriscar nisso aqui. E ainda insistiu, né? Persistiu. Isso que é legal. Você foi muito legal, cara. Foi um negócio muito engraçado, assim. E hoje eu vejo que, olha, foi uma das melhores decisões que eu já tomei na minha vida. Porque isso também foi um dos fatores que me fez, assim, pensar a questão de sair da FAB. Porque a pessoa que eu era em sala de aula era uma pessoa totalmente diferente da pessoa que eu era no quartel. Que legal. Entendeu? Isso foi uma coisa que foi assim, tipo, poxa, por que em sala de aula eu sou uma pessoa tão feliz, tão brincalhona, tão, sabe? E quando eu chego aqui eu sou essa pessoa emburrada, que fica, sabe? Entendeu? Eu disse, cara, é o ambiente não tá me fazendo bem. O meu ambiente não é esse, entendeu? Então foi uma das coisas também que pesou ali na minha decisão. Que legal. E Ana, o que você define como sendo sucesso para você? Hoje, para mim, sucesso é ter paz, é ter saúde, é poder trabalhar com aquilo que eu amo, é poder ajudar pessoas com o meu trabalho. Hoje eu ajudo os meus alunos a conseguirem o objetivo deles, que é passar num concurso. Hoje, acho que isso para mim hoje é sucesso. É poder ter paz, é poder trabalhar com o que eu amo, é poder ser feliz trabalhando naquilo que eu gosto, sabe? E eu não sei te explicar, assim. Eu chego até a me emocionar. Porque, gente, é uma sensação maravilhosa. Eu falo assim que não existe o caso de você só fazer o que você ama, né? Porque toda profissão tem as coisas ruins, tem os acontecimentos. Com certeza, falsos. Mas você amar o que você faz é assim. Ajuda, né? Ajuda demais, porque você vê uma oportunidade naquela dificuldade.
quando você não ama o que você faz, qualquer dificuldade é uma dificuldade, Exatamente, né? exatamente. Eu vejo isso nítido, assim. Não, pode falar, te interrompi. Não, então, você só vê a dificuldade como um obstáculo, né? Quando você não ama o que você faz. É, porque quando você não gosta do que você faz, a dificuldade ela vem e aí você pensa, ih, caramba, mais uma coisa, tipo, parece que é uma coisa te travando, né? Hoje eu vejo isso também, porque no trabalho, quando eu tava no quartel, acontecia alguma coisa, eu já pensava, ai, caraca, que merda, já aconteceu isso de novo, sabe? E Sim, aí hoje, quando eu tô em sala de aula e acontece alguma coisa, eu penso, ih, caramba, vamos lá, mas o que que a gente pode fazer, exato. sabe? Você foca A na solução, né? visão é diferente, a visão do problema é diferente. É um Legal, negócio muito doido. que legal. Ah, deixa eu ver quem falou aqui. A A Ké. Caroline. Já levei cada puxão de orelha em sala de aula, mas era o melhor momento da minha semana. Aprendi demais com você, prof. Depois de assistir essa live, minha admiração por ti só aumentou. Ai, coisa linda. Muito bacana. E aí, Oliveira, como é que você tá? Gente, obrigada aqui pela participação de vocês. Contem aí nos comentários se vocês gostaram dessa live, né? Estamos indo para o final dela. Adorei nosso bate-papo. E Ana, me diz uma coisa. Digo. Se pudesse escrever um bilhetinho para Ana de 18 anos, aquela Nossa. Ana lá novinha que entrou, né? Ingressou, passou por tudo isso. O que que você escreveria nesse bilhetinho para Ana de 18 anos? Cara. É... Esse bilhetinho é muito pequeno. Não, é só Ou pode ser uma redação. é só um post-it. O professor gosta de falar, escrever, né? Vai querer fazer redação. É só um post-it. Gente, se eu pudesse, eu faria uma redação. Sabe, alguns conselhos básicos, tipo, estude educação financeira, cuidado com a alimentação, vamos praticar atividade física. Mas eu acho que eu falaria. Vamos lá, deixa eu pensar. Se eu pudesse resumir, eu falaria o seguinte. Peraí, fugiu, tava na ponta da língua. Calma aí. Pensa aí. Lembrei, viva a vida com sabedoria, porque tudo passa, tanto os momentos bons quanto os momentos ruins. Então, quando você estiver num momento ruim, lembra que ele não é eterno. E quando você estiver num momento feliz, lembra que ele também não é para sempre. Porque eu acho que se eu soubesse disso quando eu era mais nova, eu teria aproveitado mais os bons momentos e teria sofrido menos nos ruins, Entendi. sabe? Que Eu legal. acho que é isso que eu falaria. Adorei, adorei o seu bilhete. Digam aí se vocês gostaram também do post-it da Ana. Não, se pudesse mesmo, seria uma redação, gente. Seria uma carta. A Rosane Porque disse minha assim, filha. a Rosane disse assim: nasceu para dar aula, tem paixão nessa profissão. Sua fala mostra isso. A educação precisa de pessoas assim. Parabéns, Carol. Você vai brilhar muito. Ai, obrigada. Essa é minha tia, que eu falei pra ela não contar pro meu pai. Ah, legal. Ó, a Nath, minha prima, falou: adorei. A Zambuja falou: foge, disse meu marido. Pode. Ai, Exatamente. Tipo assim, menina, não faz essa prova. Só que aí que tá, né? Se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, hoje eu não seria quem eu sou. Não, Então, não tem como. não tem como. Eu também falo assim, gente, eu não tiraria uma vírgula, porque eu não seria quem eu sou hoje. E não tem como você querer ficar lá no seu passado, ai, mas eu não sei o quê, não sei o quê. Cara, pega, aprende com aquilo, amadurece e bola pra frente, né, Ana? Exatamente, é verdade. Teve uma live que eu fiz e ele falou, escreveria no bilhete, né? Investe em Bitcoin, eu adorei também. Exatamente. Investe em Bitcoin. Pro eu de 18 Só que eu quis ser um pouco mais filosófica. Olha, mas se fosse coisas mais práticas, seria isso daí. Minha filha, investe em Bitcoin, para de comer doce que você vai ficar pré-diabética e faça atividade física. Coisas mais diretas a gente faz essas observações, né, Ana? Ana, amei sua participação, amei a nossa live. Obrigada, também amei estar aqui hoje. Pela sua entrega, pela sua verdade, né? Por compartilhar a sua história. Muitas vezes a gente passa pelas situações e às vezes nem se sente assim bem para compartilhar,
né? E muito obrigada. Demorou um tempo para conseguir. Demorou um tempo para conseguir falar sem chorar. Mas que bom. Eu fico muito feliz que você tá forte, tá determinada, se encontrou, né, na profissão Graças a Deus. professora. E eu fico muito feliz por você, de verdade. É uma honra ter tido você aqui em mais um episódio do Fora da Caserna. Pessoal que participou aqui da live, que assistiu, muito obrigada pela participação de vocês. Se vocês precisarem de uma professora de inglês, alguma dica de viagem, Ana ainda tá dando dica de viagem. Então, menina, dica de viagem, olha só. A gente planeja a vida, mas a vida é implanejável, né? Na minha cabeça, o que eu pensei? Vou sair do quartel e vou terminar minha faculdade e vou conciliar. Conseguir conciliar? Claro que não. Menina, a faculdade está tomando muito tempo que eu achei que não ia tomar. Estágio, TCC. E aí, o que aconteceu? A viagem ficou para o ano que vem. Mas vai sim. A minha ideia com a intenção da viagem é dar dicas de lugares, etc. E trazer esse meu lado professora para cá também. Com cursos e tal. Já tem algumas coisas no scripts aí. Mas para o ano que vem vai estar aí. Sigam a Aninha aí, viu? Futuramente para dicas de viagem, professora de inglês top, né? Para quem está em Manaus, né, Aninha? Pode ser aluno dela. Pessoal, muito obrigada. Então, fiquem com Deus. E não esqueçam de se inscrever no meu canal do YouTube, lá no Spotify também, porque em breve todos os episódios do Fora da Caserna vão estar lá para vocês, para quem quiser reassistir, quem não assistiu, para poder assistir. Tá bom? Ana, obrigada. Muito chique, né, gente? Chique. Ana vai pro podcast, hein, gente? Spotify, com certeza. YouTube. Então me sigam lá. Um beijo, fiquem com Deus. Boa noite. Ana, beijo. Tchau. Tchau. Beijo. Até mais. Muito prazer, viu? Prazer. Tchau. Até a próxima. Até.